Olá, luz da minha vida, sejam bem-vindos. Esse vídeo de hoje eu vou falar e explicar um pouco como as minhas previsões funcionam, como essa questão do tempo, né? Como essas questões das dimensões e como funcionam minhas terapias. Primeiro, né, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu, né, comigo acho que foi mês de setembro, só que só hoje uma amiga entrou em contato e falou assim: Lara, você lembra de tal dia? E até, aliás, foi interessante porque eu vou fazer uma terapia com uma dessas pessoas hoje. E é o seguinte, uma pessoa entrou em contato, não vou falar demais, porque várias pessoas que me seguem aqui são da nossa região, vai entender do que eu tô falando. Entrou em contato e falou assim: Lara, você lembra do dia que a gente tava com fulano no carro? Você do nada e virou e falou assim: vai acontecer tal coisa, não depende de você e não é pra você se sentir culpado. Então tá, esse é o fato. E eu peguei e entrei em contato com a outra pessoa que foi a que eu dei o aviso. Falei assim: você lembra tal dia? Fulana me lembrou do... fulana que lembrou que tava atrás, lembrou daquilo que eu falei pra frente, que ela ia sofrer algum tipo de perca, né? E essa questão não dependia dela. Isso foi mais ou menos em setembro, outubro, algo assim. Lembra, foi em outubro, o recado. E a gente conversando sobre ela, pegou e me soltou uma pergunta bem pertinente, que era um tema que eu já queria trazer para vocês. Lara, se você ouviu bem antes, em alguns meses, tinha algo a ser feito? Como funciona isso? Gente, o tempo, até a Anitta explica sobre isso, tem um podcast que ela fala assim, que ela não vê o tempo que nem a gente vê, tipo amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, assim, essa linear, como a gente vê, então o tempo, ele tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tanto que quando a gente vai entender, né, o salto quântico, que você pega lá o átomo, ele tem os nêutrons e prótons, vocês acho que quem saber melhor vai entender. Ele tem uma polaridade que ela é positiva e negativa, e ela fica saltando assim no átomo, e ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo saltando. Esse que é o salto quântico. Então a nossa consciência, ela faz esse processo. Então eu expliquei para ela, falei assim, olha, se a gente continuar na mesma linha de tempo, então não tem como reverter, tanto que aconteceu, a gente está aqui nessa linha de tempo, por isso que eu previ. Mas poderia a minha consciência ter mudado a vibração, a ressonância, e a consciência sua ou da pessoa ter modificado, e essa previsão teria modificado. Então assim que funcionam as previsões de carta. Ou seja, a consciência, ela dá esse salto quântico, não o corpo físico, a consciência, e ela vai para outra dimensão, por isso que tem a multidimensionalidade, os vários eus. Como isso funciona? É mais ou menos, você pode pegar aqueles filmes da Marvel, né? Há várias multidimensões ali que não são por vibrações, né? Assim que funciona o universo. Então, o que salta é a consciência, não o corpo físico. Então, quando eu faço a minha terapia, que eu alinho, né, essas questões energéticas, a pessoa me traz, por exemplo, Lara, eu tô procrastinando. Então, eu quero alcançar tal objetivo. Aí eu começo a trabalhar as crenças limitantes daquela pessoa para ela ter um salto de consciência, que é o salto quântico, para ela acessar aquela linha de tempo que está interligada àquilo que ela quer. Deu para entender? Se não, vocês falem, comentem, que eu explico 30 vezes se for preciso. Então, o que muda e pula é a consciência. Muda para uma dimensão que está mais alinhada, aquela espaço físico, que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, quando a Anitta, né, fala, ela todo mundo conhece, que tem centenas de pessoas falando sobre ela, fala que ela sempre sobe o que vai fazer, o que é melhor, é porque ela não acessa, ela ainda fala que acessa assim para cima, ela não consegue explicar. Eu acesso como se... que cada um vê de uma forma. É como se você pegasse, sabe quando tem um desenho no livro que você faz assim, tá tudo, vira o desenho? Eu acesso dessa forma. Só que é quando minha consciência pula para a quinta dimensão, que é onde que não existe espaço-tempo, porque a quarta dimensão tem ainda a dualidade, né? Tem o ego aqui, onde que a gente tá nessa terceira dimensão, ainda tem um ego. Então, quando a minha consciência, ela consegue acessar a quinta dimensão ali por fatores, né? Que eu estou concentrada, nesse dia específico a gente tava na força da ayahuasca, então eu chego lá. Então, quando eu tô, por exemplo, na terapia, eu faço vocês acessarem ali, né? Faço assim, guio, né? A gente em conjunto, se for permitido, se for o seu momento, você acessa ali seu eu da quinta dimensão. Então, é assim que funciona, a gente acessa os eus multidimensionais. E o passado, ele também é a mesma coisa, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem como você voltar lá, com essas terapias regressivas, né, igual que o Júnior faz, e trabalhar essa questão em modificar aquela linha de tempo que não afeta aqui mais. É como se fosse isso, modificar, mas é porque você tem esse salto quântico da consciência que aquilo lá não reflete mais agora por conta da multidimensionalidade. Então é basicamente isso, o tempo ele não é linear, o tempo ele tudo acontece ao mesmo tempo. Tem gente que fala, né, que vê como se fosse uma mandala, é como se fosse umas coisas, porque essa questão da matéria, de como a gente vê,
ela é uma energia e ela não é exatamente assim que vem, eu não sei exatamente explicar, mas é tudo como se fosse o todo. Quando você vai entender que você consegue se conectar com as pessoas, tem esse estado premonitório, que você entende que nada é separado, incluindo nós, né, as consciências, elas estão todas conectadas com a fonte, com o todo, e essas multidimensionalidades, esses vários eus. Então, assim que eu consigo de vez em quando, não acontece com frequência, prever as coisas. E tem coisas que a gente desalinha positivamente, negativamente, que a gente sai daquela linha de tempo, e infelizmente ou felizmente tem coisa que prevalece. Para o todo, essa questão de positivo e negativo é irrelevante, né? O todo ali é tudo experiência. A consciência mais elevada, ela tá experimentando. Então, a gente que tem esse senso de que é bom, que é ruim. Então, um abraço.